Se existe um motivo pelo qual um funil de vendas ele dá super errado, não converte, não gera resultados, esse motivo se chama copywriting. Muitas das vezes não é porque a copy ela tá ruim. Na maioria das vezes é porque a copy ela foi escrita no timing errado, para o momento errado daquela jornada do cliente. E no vídeo de hoje eu quero exatamente falar sobre esse assunto com você. Como escrever copy para cada etapa do funil de vendas. Topo, meio e fundo de funil. Para que cada palavra que você escreva, cada mídia que você for usar no seu funil de vendas, venha gerar conversões para você, venha gerar resultados, para que esse funil de vendas literalmente venha gerar resultado para o seu negócio. Então, se você trabalha com funis perpétuos, você vende infoproduto aí no perpétuo, trabalha com mentorias, ou até mesmo produtos high ticket, que também exigem um certo tipo de funil, presta atenção aqui nesse vídeo, porque isso que eu vou passar para você aqui vai literalmente transformar a forma como você vai desenvolver funis daqui para frente e como você vai se comunicar com o seu cliente. Já estou aqui com a minha colinha para me ajudar aqui nesse processo de hoje. Eu já estou aqui mais tranquilinho, tá um climinha de chuva legal aqui hoje e eu quero bater um papo com você então sobre esse assunto, beleza? E muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou Andreu Silva, sou estrategista, sou copywriter, mais conhecido aí como o Copywriter Ninja. E aqui nesse canal eu entrego conteúdo de mentoria, só que de graça, conteúdo profundo para você ficar mais inteligente e fazer uma grana legal aí na internet. Fechou? Então vamos lá, o que eu tenho observado? Cara, primeira coisa, a maioria das pessoas, quando elas vão tentar vender, elas tentam vender para todo mundo, só que do mesmo jeito. E no mundo das vendas, nós não podemos usar a mesma comunicação para vender para todo mundo. E também não podemos usar a mesma comunicação em todas as etapas do funil. Porque cada cliente, cada lead que chegar na sua base ali, entrar no seu funil, ele vai estar num nível de consciência diferente. Ou num timing da jornada do cliente diferente. Alguns, por exemplo, eles nem sabem que tem um problema. Outros, eles já até sabem que tem um problema e estão procurando uma solução. E alguns, que esses infelizmente, né, são a minoria, são aqueles que precisam da gente só dar aquele empurrãozinho que a gente já sabe que a gente dando esse empurrãozinho, eles vão comprar da gente. É aí que entra o funil de vendas. É aí que entra a forma correta de se comunicar com o seu cliente em cada uma dessas fases do funil, que a gente vai bater um papo aqui agora. Então, se você não sabe, o funil ele é como se ele fosse um mapa do comportamento do cliente, que a gente vai desenhando ali. Eu falei isso numa aula aqui passada sobre funis de venda, dei vários exemplos de gráficos ali de funil de vendas. É um funil mesmo, é um gráfico, é um desenho que a gente faz para poder entender qual timing que é esse e qual a estratégia de copy nós vamos aplicar em cada uma dessas fases do funil. Então pensa aí mesmo num funil, você já deve ter visto um desenho de um funil de vendas em algum lugar. Tem ali o topo, meio e fundo de funil. No topo você vai atrair a pessoa e vai despertar nela interesse. Então, nada de tentar vender aqui. No meio você vai conectar, você vai gerar confiança, aumentar o nível de consideração, o nível de consciência dela a respeito de você, da sua marca ou do seu produto. E no fundo é onde a gente vai converter de fato, porque são poucas as pessoas que chegam nesse momento final dessa jornada de cliente, que é onde você vai fazer a oferta e vai vender para essa pessoa que entrou no seu funil. Então, como eu falei, um funil de vendas, ele literalmente é como se ele fosse um relacionamento. Primeiro você vai fazer aquele contato, aquele primeiro contato, vai chamar a atenção dela, vai entrar em contato, vai bater um papo, vai convidá-la para um passeio. Esse passeio é quando você entra com ela ali no momento do funil que a gente chama de nutrição, onde você vai começar a fazer essa conexão, aumentar o nível de consciência, fazer a pessoa se sentir mais interessado por você. E aí com o tempo você já está tão ali, já tem tanta confiança, ela já está tão decidida do que quer, que aí veio, né, essa primeira paquera, veio o namoro, e aí depois você vai lá e faz o convite para ela de casamento e ela vai dizer sim para você. Claro que não são todos no funil que vão fazer isso, como eu falei, mas é só para você ter uma noção de como que funciona
esse processo, essa analogia para você entender como que funciona o funil de vendas. Então a pergunta que vai ficar aqui agora é como que a gente vai escrever copy para cada um dessas etapas do funil de vendas. Nós vamos falar sobre essas 3 etapas aqui agora em detalhes. No topo do funil, o público ainda ele não sabe que tem um problema, não sabe e ele não está procurando você em específico. Ele está ali rolando o feed, está distraído e está vivendo a vida, está entretido ali. Ele nem faz ideia que ele precisa daquilo ali. Então aqui, no topo do funil, você não vende. Você não vai oferecer um produto logo de cara. Você desperta curiosidade, depois você cria identificação e chama a atenção da pessoa para você. A copy ela precisa parecer meio que uma conversa mesmo, não uma oferta. É como se você estivesse abrindo um diálogo com a pessoa. Poxa, você acabou de chegar na pessoa, você já vai pedir ela para comprar um produto? Você já vai pedir ela para poder casar? Não vai acontecer. Então o funil de vendas, no topo do funil, é aquele primeiro contato. Você nunca vai vender no primeiro contato. Então, no primeiro contato é o quê? Conteúdo, anúncio pago. Então, você vai fazer um anúncio, você já não vai falar compre aqui. O foco principal do anúncio é chamar a atenção, despertar a curiosidade, tirar a pessoa daquele loop infinito ali de feed, de distração e fazer ela parar para prestar atenção no que você tem a oferecer, no que você tem para dizer para ela. Então, por exemplo, ao invés de você dizer aprenda a vender mais, você pode dizer, por exemplo, por que suas vendas não crescem mesmo você investir um caminhão de dinheiro em anúncios? Olha só, foi uma pergunta. Eu não falei aprenda a vender mais. Isso é muito genérico, isso é muito tosco, né? Podemos dizer assim, muito normal. Agora, quando você faz uma pergunta, você já parou para poder pensar por que você não está conseguindo vender mesmo investindo um caminhão de dinheiro em anúncios? Olha só que legal. Se a pessoa tiver passando por uma dor semelhante a essa no negócio dela, eu já fisguei ela aqui. Ela vai me dar atenção, ela vai me dar curiosidade, ela vai ter a curiosidade de ouvir o que eu tenho para dizer para ela. Então, você consegue perceber a diferença? A primeira headline aqui ela ensina e a segunda headline ela instiga curiosidade, ela chama a atenção, ela literalmente prende a pessoa e faz ela querer saber mais. Então, no topo do funil, o seu papel vai ser plantar uma dúvida, abrir ali um loop mental, despertar curiosidade na pessoa. Pensa no topo de funil como se ele fosse o trailer de um filme. O objetivo ali no trailer, né, nunca é você vender o filme para ela. A intenção de um trailer é você deixar a pessoa assim tão com vontade de ver mais, né? Você dá para ela uma prévia daquilo que você pode oferecer para ela daqui 2, 3 anos, daqui 2, 3 meses em que vai ser lançado o filme oficialmente no cinema. Então você prepara a pessoa para ver aquele filme no final. Você antecipou, você gerou nela uma curiosidade com algumas cenas, com alguns pedaços soltos ali, uma prévia do que está por vir. E ela chama a atenção, gera nela curiosidade, ela vai sentir a necessidade de saber mais sobre aquilo. Então, topo de funil é assim que você escreve copy. É assim que você trabalha uma construção de conteúdo, de anúncio. Nada de tentar vender. É tudo com foco em chamar a atenção, despertar curiosidade. No meio do funil, a pessoa já sabe que tem um problema, mas ela ainda está comparando soluções. Ela está analisando o mercado, está analisando ofertas, produtos, está conhecendo o mercado, quem que vende o mesmo produto que você. Então ela está fazendo aquela análise. Ela está analítica, ela está procurando, ela está querendo entender, ela está querendo saber, poxa, onde está essa solução para esse problema que eu tenho? Então aqui no meio do funil, a função da copy vai ser construir essa autoridade, aumentar esse desejo. Então, uma vez que você captou a atenção, gerou curiosidade, ela desceu para o funil, veio para o meio do funil, você vai começar a construir autoridade, gerar mais desejo nela por aquilo e gerar mais conexão, mais empatia, mais confiança em você, na sua marca. Então, nessa fase de meio de funil, você vai mostrar que você entende da dor do cliente e que você tem uma abordagem única para resolver. E aí entra aqui o seu método, o seu diferencial, o seu mecanismo único, proposta de valor. Então são uma série de
fatores que vão fazer você gerar essa confiança na pessoa em relação a você e no que você vai oferecer para ela no final. Então você, nessa etapa do funil, você vai mostrar provas sociais, cases de sucesso, insights, você vai mostrar para ela também bastidores, vai falar do seu método, não de uma forma direta, né? Mas você pode falar do seu método. Então, são coisas que você pode trabalhar aqui no meio do funil na sua copy. Então, a sua copy não vai ser mais de atração, de curiosidade. Vai ser uma copy de construção, de relacionamento, nutrição, geração de valor. Então, um exemplo de copy que você pode, para você entender aqui, que pode ser usado no meio do funil, ao invés de você dizer um método que ensina você a vender mais, você vai dizer: foi exatamente assim que os meus clientes aumentaram o faturamento sem precisar dobrar o investimento em tráfego. Olha só que legal. Primeiro você chamou a atenção. Por que você não consegue vender mesmo investindo um caminhão de dinheiro em anúncios? Ela vai ter a curiosidade, né? Poxa, desceu para o meio do funil, ela vai querer entender um pouco mais. Aí você vem e fala: olha só os resultados que os meus clientes tiveram sem precisar ter que investir esse caminhão de dinheiro em tráfego, sem precisar aumentar essa verba em tráfego. Então você já mostrou para ela provas, você mostrou para ela bastidor, você mostrou para ela um case de sucesso, mostrou para ela insights, você abriu literalmente a sala ali, a cozinha, fez ela sentar com você e você bateu um papo com ela e mostrou para ela que você tem a solução que ela precisa. Então aqui no meio de funil, a sua copy precisa posicionar você como uma referência, com alguém que é autoridade naquilo, que já teve resultado, não como um vendedor. Sua copy aqui ela não pode ser vendedora. Então você precisa educar, você precisa explicar, despertar mais desejo. É como literalmente, como eu expliquei, se você estivesse abrindo a cozinha e mostrando a sua intimidade ali. E aí chegando no finalmente, né, o fundo de funil. O fundo de funil, aí a pessoa já confia em você, ela já está tão apaixonada por você que agora o pedido de casamento se encaixa aqui, né? Então a copy, agora sim, a copy tem que ser uma copy de vendas, com foco total na venda. Geração de valor, ancoragem, gatilho mental para poder ativar aquele momento de desejo de compra e fazer a pessoa comprar de você. Aqui no fundo do funil, a pessoa ela já entende o problema que ela tem, ela já conhece a solução porque você já mostrou para ela no meio de funil, e agora ela só precisa de ter mais clareza, mais segurança para poder tomar essa decisão. E é aqui que a copy tem que ser mais objetiva. Você vai precisar trabalhar aqui objeções, quebrar crenças, tirar o medo dela com relação a tomar essa decisão de compra. É fazer a pessoa tirar o olho do preço e colocar o foco dela na transformação, no resultado que ela vai ter comprando o seu produto, comprando o seu serviço. Você precisa mostrar para ela o custo que ela vai ter caso ela não tome aquela decisão. Então você pode usar frases do tipo: cada dia que você adia essa decisão é um dia a mais preso no mesmo resultado. O fato de você não ter essa solução significa que você ainda não está apto para avançar de nível. E é por isso que você continua tendo os mesmos resultados. Então, é quebrar essa crença, mostrar para ela que, poxa, se eu não agir agora, eu vou continuar tendo o mesmo resultado que eu estou tendo, gastando o mesmo dinheiro que eu estou gastando, colocando dinheiro em tráfego e não vai voltar resultado. Então, no fundo, menos é mais. Quanto menos você rodear e mais direto, mais objetivo você for na sua copy para conseguir quebrar a objeção, passar a garantia, reforçar a sua autoridade e vender, melhor. Então, no fundo de funil, você não vai convencer ninguém de nada. Você afirma, você bate o martelo e fala: ó, é assim que vai mudar, é esse posicionamento, é esse método, é esse que vai resolver seu problema. É literalmente a hora da verdade ali que você vai trazer. Clareza, benefício, urgência, garantias também, como eu falei, cabe aqui. Você pode usar a garantia para poder trazer a pessoa mais segurança. Então, resumindo: topo, atenção, curiosidade; meio de funil, bastidor, insights, cases de sucesso, provas sociais; no fundo, quebra de objeção, garantia, tirar o medo da pessoa e fazer uma conversão, gerar uma conversão ali, fazer uma oferta. Então, para a gente poder fechar, lembra que topo atrai, meio conecta e fundo converte. Copywriting não é escrever poesia, tá? Então, se você está pensando que copywriting tem que ser um texto bonitinho, tem que ser uma coisa bem escrita, você já
matou o seu funil aqui. Você já cagou com o seu funil aqui. Copy não é poesia, não é sobre ter ali um estalo criativo. Ah, nossa, que excelente ideia. Vou fazer isso aqui que vai dar certo. Copywriting é sobre tempo, é o timing. É sobre você saber o que dizer, como dizer, quando dizer e para quem dizer no timing certo, na hora certa. Então, se você cria uma copy que é muito vendedora, fundo de funil, para poder conversar com gente de topo de funil, você vai se lascar. Então, esse que é o jogo, tá? Quando você respeita o momento do cliente, o funil ele vai fluir com mais naturalidade. Então, a cada texto que você for escrevendo ali, cada copy que você for escrever para essas etapas do funil, tem que se tornar uma conversa, onde você vai guiando a pessoa, vai gerando aquele desejo para que ela tome essa decisão de comprar de você. Beleza? Então é esse é o nosso tutorial de hoje, bem simples, bem básico aqui, mas para você entender, trouxe algumas analogias. Se você gostou desse conteúdo, cara, e ele te ajudou de alguma forma, deixa um like aí pra gente, vai ajudar, vai salvar demais o canal, é de graça, você não vai precisar pagar nada, e eu vou ficar muito feliz porque eu vou saber que esse vídeo de alguma forma te ajudou e trouxe alguns insights legais para você. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí no canal e também não deixa de ativar o gatilho das notificações para você não perder os próximos vídeos que for sair aqui no canal. Fechou? E comenta aqui embaixo, cara, em qual parte do funil você sente mais dificuldade hoje nesse sentido de escrever copy, de criar o conteúdo certo. Qual a parte do funil que você sente que é um gargalo para você, para o seu negócio? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários e eu quero te ajudar da melhor forma possível aí respondendo. E quem sabe a gente pode estar fazendo uma parceria para a gente trabalhar junto aí. Legal. Fechou? Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.